Vamos nos pôr de pé, nós vamos fazer uma oração. Antes, nós vamos aqui alguns pedidos. Irmã Madalena justifica sua ausência por motivo justo e pede oração em favor do pai dela, que está enfermo, e também pela família. Vamos lembrar da irmã Madalena. Peço oração por todos os vizinhos, é isso? Eu creio que é isso, né? Se há mais algum pedido, vamos colocá-los diante do Senhor. Grandioso e poderoso Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos teus filhos, suas filhas. Somos seres humanos mortais. Habitamos em uma tenda que está envelhecendo, numa casa que um dia terá que ser desocupada. Até lá, cuida de nós, principalmente do nosso interior. Renova, como foi cantado aqui, Senhor. Renova-nos a cada dia, a cada momento. Oramos pela nossa irmã Madalena, Senhor, e por outros que desejaram estar aqui e não puderam estar por circunstâncias. O Senhor conhece e sabe de todos. Como também rogamos por todos estes propósitos que foi falado aqui, Pai. Se o Senhor viu, e se é assim a tua vontade, que se cumpra, Pai. Pois a obra é tua, a igreja é tua, o povo é teu. As almas são tuas, foi tu que morreste no Calvário por elas. Deixa-nos apenas trabalhar por elas, até o dia que o Senhor achar que formos útil. O dia que não formos mais, que o Senhor consiga alguém melhor para fazer. Nos rendemos e pedimos misericórdia, como também curas, libertações, como também vivifica a tua santa palavra, para alimentar as nossas almas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir, irmãos, aqui em Mateus capítulo 18. Do versículo 12 a seguir. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequenos se perca. Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Nós vamos meditar em um pequeno tema. Nós estamos estudando selos ali em Pirapozinho. Voltamos a estudar, né? Falamos ali no segundo selo. E aqui temos assim escolhido alguns temas assim aleatórios. E me veio ao coração, minha oração, nós falarmos sobre o resgate das ovelhas. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos por revelação é que nós não somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a Jesus. Você aceitou Jesus porque você é filho de Deus. São João 8, 47 e 48 diz: os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Você tem que ter algo em você que escuta. Por isso disse Jesus: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas todos ali tinham ouvido. Mas não era desse ouvido natural que ele estava falando. Mas ele estava falando do homem espiritual, o homem interior que está dentro de cada pessoa. E não importa, irmãos, a condição, não é, do momento em que a pessoa se encontra.
Na hora que você levanta as mãos e que você aceita Jesus, não é você que está aceitando Jesus. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, disse ele. E todos que meu Pai tem me dado virá a mim. E nenhum deles sequer eu o lançarei fora. Então veja você que é uma questão de escolha de Deus. Porque você já veio ao mundo ordenado por isso. O que o mundo denominacional, ou às vezes muitos religiosos, eles não conseguem entender, é que não tem como um porco nascer porco e depois virar ovelha, e não tem como uma ovelha nascer ovelha e depois virar porco. No sentido natural, sim. Como meditamos aqui no outro dia, no outro culto, segundo Salmo 51, verso 5, né? Diz que fomos nascidos em pecado e formados em iniquidade. O nosso lado humano, esse sim, é animal. Esse sim foi vendido ao pecado. E se nós apenas restauramos este lado e depois voltamos novamente para o mundo, a Bíblia diz que é como a porca voltando ao lamaçal. Mas quando nós somos ovelhas de Deus por predestinação, então não tem como uma ovelha se tornar um suíno e não tem como um suíno se tornar um ovino. Porque Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Então Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz dessa forma: porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho, para que vós possais dizer, Abba, Pai. Então, quando Deus envia o Espírito Santo para a sua alma que é eleita, aí o que acontece? A natureza do Cordeiro, que é Cristo Jesus, começa a viver nessa alma, porque por eleição, desde a fundação do mundo, Deus já te viu uma ovelha e colocou o seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo. Porque o que nós temos que entender é que há um rol lá diante de Deus, onde o seu nome está escrito. Nossos irmãos denominacional diz, se você levantar a mão, Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. É uma interpretação deles. Mas se você é de Deus, antes que o mundo existisse, Deus sendo infinito, quando ele viu a criação de todos os seres viventes, a terra e tudo que nela existe, ele conhece o fim desde o princípio. Então seu nome está lá nesse rol. O dia que você nasceria, como aconteceria, tudo o que aconteceria. E aí o que ele unicamente fez? Ele pegou os tempos, as estações, os acontecimentos, e Paulo vem e registra lá em Romanos capítulo 8, verso 28, a seguir. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Não tem quem segura, irmão. Como o lugar que nós estamos pretendendo, né, é perto de um lugar chamado a Cracolândia de Prudente. Né? E eu estava até brincando, eu falei, já tem até um porteiro para ficar lá, para lidar com esse tipo de pessoa. Porque não me importa se essas pessoas estão sendo consumidas pelo crack, pela heroína, pela cocaína, pelo álcool. Isso, irmãos, é o lado humano, isso é o lado porco. Esse é o lado marcado da morte. Mas se há eleição naquela alma lá dentro, e Deus entra lá dentro, ele diz, agora eu vou pôr essa casa em ordem. E ele começa a restaurar lá de dentro para fora. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então é um decreto que tem em Deus. São chamados por um decreto. Deus decretou e disse, hoje ele olha na lista e diz, hoje é o dia da fulana. Hoje é o dia do fulano.
E aí ele, sem querer, sem saber, sem entender, quando ele menos espera, alguém diz: você queria ir na igreja comigo hoje? Ou como já aconteceu com alguns, quantos testemunhos desses longos anos nós temos? Pessoa, torcedor fanático do Palmeiras, estava lá esperando a hora do jogo, querendo ouvir a Jovem Pan, na Rádio Prudente AM, que trabalhamos tantos anos, e ele lá, preocupado, querendo ouvir a transmissão do jogo, e de repente entra lá a Voz da Restauração. Ele disse: mas programa de crente na hora do jogo, eu querendo ver o Verdão, ver se o Verdão ganhava hoje ou não, e ele com o radinho lá encabulado, e de repente fomos falando, ele esqueceu o Verdão, colou o ouvido, marcou o horário. Oh, louvado seja Deus. Quando foi no outro domingo, ele já deixou o Verdão de lado e continuou ouvindo. E Deus levou às águas e o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo e partiu crendo na verdade. O outro estava lá, uma greve dos caminhoneiros, correndo o rádio para ver as notícias, se as rodovias já tinham sido destrancadas, e de repente ele ouviu lá a Voz da Restauração. Eu não estou falando isso por causa de mim, não, irmãos, que eu sou, quem sou eu? Estou falando da palavra de Deus. Quem tem uma voz que restaura? Só Deus. E aí, de repente, ele não ouviu a notícia que a estrada estava destrancada, mas que Deus estaria destrancando o seu entendimento naquele dia. Quantos e quantos e quantos? Uma família de fora estava testificando, uma irmã que eu encontrei lá no sul, na capital, no estado do sul do Paraná. E ela veio me testificar, desviada ela e toda a família, desapontada. E de repente, diz que foram dormir, foram viajar, e diz que entraram no quarto do hotel e está lá a tela. Aí aparece, né, aquela parte dos zaps ou da TV, o que você quer lá, e nos zaps ela viu o YouTube lá, e o marido dela clicou no YouTube, disse: vamos ver alguma coisa interessante aqui, que eu estou sem sono. Aí, de repente, aparece um pregador da camisa branca lá. E ela gostou do tema. Aí disse que assistiu. Falou para o marido dela: deixa aí. E aí foi falando. Ela guardou o canal, se tornou, se inscreveu, veio ela, o marido dela que era incrédulo se batizou, veio a filha, veio a outra filha. Irmãos, quando Deus decreta, chegou aquela hora, Deus cruza. Então descansa, fica tranquilo. Porque eu oro pelo meu filho, pastor, porque eu oro pela minha filha. Continue orando, mas a hora que saiu o decreto, acabou. Então aquele que ele antes conheceu, ele predestinou. E o chamou pelo seu decreto. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Ele santificou. Como Efésios capítulo 1 diz que ele glorifica ele. E é Deus que faz essa obra. Compreende? E essas ovelhas, irmãos, segundo São João capítulo 10, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. E Jesus diz: convém-me agregar a elas. Ele disse: eu não falo somente por essas aqui, mas por aquelas que hão de ouvir a minha voz. E como é que elas vão ouvir a voz de Deus? O profeta diz na mensagem Resumo das Eras, ali no finalzinho, como é que as ovelhas de hoje espirituais ouvem a voz de Deus? Ele diz: através da pregação, através do ensinamento da palavra de Deus. É isso que as pessoas não entendem, irmãos, que não se trata do homem, não se trata da carne, não se trata do sangue, se trata do que Deus usa, do que Deus fala, do que Deus ensina. Deus chama por esse decreto. E essas ovelhas, diz: convém-me agregar a elas. E Deus está buscando, busca uma aqui, busca ali. Porque Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E através disso você ouve a voz de Deus. E te guia. Você quer saber se você está no lugar certo? Não é porque alguém te mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo isso, isso, aquilo. Você quer saber se você está no lugar certo? É se enquanto você ouve a palavra, a sua alma está em verdes pasto, a sua alma está comendo, a sua alma está se alimentando, a sua alma está sendo fortificada. Aí você está no lugar certo, porque se você não, a sua alma que está dentro de você não se alimenta,
ela não cresce, ela não tem gozo, ela não tem alegria. Você não está ouvindo a voz de Deus. Você não está ouvindo a voz do Supremo Pastor. Mas quando você chega, e às vezes até o que você comenta em casa, até o que você pensou, aí vem o Supremo e fala tudinho para você. Só falta dizer o teu nome. Como é que você vai negar que Deus não está tratando com você? Que Deus não está falando com você? É o Supremo Pastor resgatando as suas ovelhas. Amém? Aqui na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, eu vou ler aqui parte dessa genealogia, só para os irmãos verem que desde lá do princípio, porque como o profeta bem enfatizou, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, filho de porco é porquinho. Cada espécie produz segundo a sua espécie. Mas e os filhos de Deus? Tem que ser filho de Deus. Tem que ser um pequeno Deus menor. Não no estado de ser adorado. Então, se você também veio de Deus, porque Jesus disse, eu vim de Deus, não, eu vim de Deus, e eu volto para Deus. Aí você diz, mas e nós, pastor? Se você é um dos tais, você também veio de Deus. Porque São João capítulo 1 diz que não fomos nascidos segundo a vontade da carne e o sangue. Muitos de vocês vieram até de teimosos, que seu pai e sua mãe evitou até você não nascer, mas mesmo assim Deus disse, não é a vontade da carne e do sangue, mas é a vontade minha, tem que nascer, está ordenado, é minha ovelha, tem que vir ao mundo. Oh, louvado seja Deus! E aqui diz, do verso 30 a seguir, então, aí você diz, mas como viemos de Deus? Você estava lá nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. E Jó disse que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Elaquim. Isso aqui é genealogia. E Eloquim de Meloá, e de Meloá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Agora não esqueça que Davi adulterou, cobiçou e matou. E Jesus é descendente dele, segundo a carne. Então não se trata do lado porco. Esse lado porco, se nós suja, nós temos que lavar. Se nós erra, nós temos que acertar. Você já foi aos pés de Deus hoje? Você já se acertou com Deus? Se não foi, vai. Porque nós só nos mantemos limpos através do sangue de Jesus Cristo. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadade, e Aminadade de Admim, e Admim de Ani, e Ani de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor. E Naor de Seruque, e Seruque de Regal, e Regal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxe, e Arfaxe de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. E Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malalael, e Malalael de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então você vê de onde viemos. Não é de onde Jesus veio. Compreende? Então não tem como dizer que não. Aqui em Mateus ainda 13, Jesus contou uma parábola e os discípulos ficaram um pouco confusos. Que foi a parábola do semeador. Agora lembra-se, irmãos, se a sua alma é eleita de Deus, ela tem algo nela chamado fertilidade. Porque o semeador saiu a semear, não foi?
E uma semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre pedras, outra semente caiu na terra dura. Mas teve uma semente que caiu na terra fértil. E o eleito, ele tem fertilidade na sua alma. Compreende? E quando a palavra de Deus cai lá, acabou. Aí é São João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação. Não tem como você pecar mais. Não tem mais como você ser condenado. Mas como assim pecar? Não tem mais como você descrer de Deus e da sua existência e da sua palavra. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E essa boa semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Lembra quando Jesus comissionou em Mateus capítulo 10 os discípulos a ir de 2 em 2? O que foi que ele disse? Ide anunciar dizendo: é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque os filhos do reino creriam na palavra do reino. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Você sabia que tem pessoa no mundo que ele vai ouvir, e ele não tem nada nele para essa palavra nascer lá? Porque, para começar, ele nunca foi filho de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas filho de Deus não. Aí você diz: mas como? Por que não é filho de Deus? Porque não escuta a palavra de Deus. Se eu tivesse tempo, eu ia voltar aqui em São João capítulo 10, Jesus disse: vocês não sois as minhas ovelhas, por isso que vocês não são capazes de ouvir as minhas palavras. Mas as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e se me seguirão. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Por isso, irmãos, não adianta. O que o diabo semeia para eles, na alma deles, é o que eles querem, é o que eles gostam. Eles morrem por aquilo. Eles dão a vida por aquilo. Não tem nada ali dentro para receber a palavra de Deus. Agora, não me importa quão contaminado e quão arrasado foi a carne. Como eu estou falando, seja por vício, seja por o que for. Mas se a alma dele, a terra espiritual lá dentro, é fértil, a hora que a palavra de Deus cair ali, é como uma mulher que fica grávida, não tem como ela voltar a ficar grávida novamente. Ela terá que dar luz àquele filho. Em 1 São João 3, 9 a seguir diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Isso quer dizer, nunca mais ele será um descrente. Nunca mais ele vai dizer, a palavra vem, corta ele, ele se dobra, ele se ajoelha, ele diz: Deus disse a verdade, o que Deus falou é a verdade, eu estou errado, eu sou, vamos dizer assim, o traste, Deus é verdadeiro. Agora, se não tem semente de Deus ali dentro, ele peca. Por que ele peca? Ele vai fazer que nem Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Vocês lembram do que nós vimos aqui? Mesmo Deus dizendo: rapaz, a verdade é essa aí, a que seu irmão fez, é só fazer igualzinho. Mas ele não quer fazer aquilo. Ele quer fazer o que ele acha que é. Deus tenha misericórdia, irmãos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então quer dizer que no mundo existe filho de Deus e filho do diabo. Isso não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo. E quem são os filhos do diabo? Os que não conseguem crer na palavra de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os que ouvem a palavra de Deus e crêem nela. Embora que, como nós vimos aqui, existe um lado de fora que sempre vai lutar com a sua alma que está lá dentro. Mas não tem, fica tranquilo, que aquele que você mais alimenta vai vencer. Seja vigilante, coma a palavra de Deus.
Ah, pastor, mas eu não tenho força. Eu sou uma pessoa fria. O que eu devo fazer, irmão Brana, para me aprofundar no amor de Deus? Ele disse, leia a Bíblia e ore. Levanta cedo, em vez de primeiro você ver lá o Instagram, o Facebook, seja o que for. Leia pelo menos um versículo, ou 5, 6 versículos da Bíblia. E faz uma breve oração, com vontade ou sem vontade. Porque eu fiz essa prática. Eu já cheguei à beira do abismo inúmeras vezes, mas sempre tenho procurado me levantar fisicamente fazendo isso. Chegou a hora do almoço. A vontade não é de comer, a vontade é de morrer, mas eu vou comer, porque se eu não comer, eu morro mesmo. Aí eu vou e como. Com vontade ou sem vontade? Por quê? Porque meu organismo precisa da comida. E você, com vontade ou sem vontade, vem no culto. Com vontade ou sem vontade, leia a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, ouça a palavra. Porque a alma que está dentro de você precisa se alimentar. E o profeta diz na mensagem de identificação, se você não tem uma igreja onde iria ouvir a palavra de Deus, você irá decrescer espiritualmente. É por isso que tem pessoas que ficam 30 anos, 40 anos dentro de uma igreja e quando chega a hora de tomar uma posição, de fazer o que é certo, não faz. Porque essa é a mensagem que eu ouvisse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, está aí definido as ovelhas de Deus. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua alma, que é eleita, a qual está habitando em um corpo que só quer comer, beber, prostituir, pecar, fumar, tudo que é gostoso para a carne, ela vai querer que você faça. Mas a partir do momento que você coloca o novo nascimento lá dentro, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor vai sustentar. Amém? E te levanta. Oh, louvado seja Deus. E vos ficou. Agora, deixa eu voltar aqui. A outra escritura, Efésios capítulo 2. E vos ficou estando vós mortos de ofensas e pecados. Que vamos entrar. Como é que Deus resgata? A pessoa está aí no mundo porque a Bíblia diz que se você viver segundo a carne, você está morto. Então você vê uma pessoa lá na Cracolândia, você vê uma pessoa lá na porta do bar já, você olha na cara dele, você já vê a cirrose estampada. Você vê uma pessoa que você não consegue definir nada nele. Ou mesmo que ele viva socialmente até bem por aí. Mas um descrente da palavra de Deus. Ele é um homem morto. Ela é uma mulher morta. É só questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, vão colocar ele num condomínio fechado. Lá onde tem doutor, lá onde tem médico, lá onde tem engenheiro, lá onde tem gente sabido, gente ignorante, gente que não leva desaforo para casa. Vai ter muito religioso lá também. Manda ele para aquele condomínio. E a única coisa que lhe resta é ir por uma dimensão onde ele ficará ali sofrendo como um preso que perde o direito de viver diante da sociedade por um delito, ele vai para a prisão. Por isso que a Bíblia diz, os espíritos em prisão. Fica lá naquela prisão. Lembrando daqui, como o rico lá que morreu e foi para o inferno, e de lá podia levantar os olhos e via Lázaro, também sabia que os seus irmãos estavam na terra, pedindo que mandasse Lázaro para orientar os seus irmãos. Ah, meus irmãos, se Deus pudesse abrir a tampa do carneirão nesta noite e dizer para aquelas almas que estão presas ali, que estão em prisão, diz, quantos de vocês queriam mais uma oportunidade? Quem já esteve preso dentro de uma prisão, no lugar que cabe um, tem que ficar 10 e um reveza para o outro dormir, e ele lembrando que aqui, mesmo que ele batesse concreto todos os dias com enxada cega,
ele tinha o direito de ir para casa, se alimentar, tomar banho, dormir, e ele pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Mas nesta noite, eu e você podemos pensar o que é que queremos fazer de nossas vidas. E alimentar esta alma ovelha que tem fome e sede de Deus. Então alimente ela, sustente ela. Deixa que ela vá para os verdes pastos, que coma os verdes pastos, que beba as águas tranquilas, não estas águas agitadas que temos por aí. E a pessoa está por aí, mas ele está morto. Mas a alma dele é uma terra fértil. E a palavra de Deus cai lá. E aí quando essa palavra cai lá, a Bíblia diz que ele passou da morte para a vida. Repito, São João 5:24, o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí disse Paulo, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmão, que alegria deve ser isso. Para pensar um pouquinho. Você que estava destinado à prisão, você que estaria destinado a confinado, e de repente chega alguém e diz, se você quiser eu tenho um advogado que conhece todas as brechas da lei, porque o advogado ele tem que, para ser bom, ele tem que estudar a lei e conhecer as brechas. E ele pega aquelas brechas e ele vai fazer o seu discurso diante do juiz, diante do jurado, e o jurado prestando atenção e o juiz prestando atenção. E aí quando ele apresenta o seu argumento, ele tem que balançar. Por isso que a Bíblia diz que um ministro ele tem que saber manejar a palavra de Deus. E quando essa palavra é manejada e o diabo diz para você, o promotor de justiça, que é o diabo, na mensagem do julgamento o profeta diz que o diabo é o promotor de justiça. Não porque o Estado condena ela, não porque o Estado condena ele. Aí entra o manejador da palavra e diz, escuta aqui. Quanto que é a fiança, senhor juiz, para o meu cliente ficar livre? A fiança dele é muito cara. Ele disse, qual é o preço? O preço é muito alto. Aí vem Jesus e disse, eu desci e me fiz carne, e morri, e dei o meu sangue. Eu morri no lugar dele, eu dei a minha vida no lugar dele. Ele tem o direito de viver para sempre. Oh, louvado seja Deus! E aí aquela vida que estaria destinada ao inferno, à agonia, ele é ressuscitado. E vos ficou estando vós em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quantas dessas terras férteis não estão por aí, circulando de um lado para o outro? E você olha, não dá um centavo, e Deus olha e disse, olha, por que você não joga a palavra lá dentro? Joga lá que você vai ver. Vamos fazer isso ou não vamos? Entre os quais todos também antes andávamos nos desejos da carne, quer dizer, é só a carne em nós que vivia. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque se vivermos segundo a carne, só o que nos resta é ira. Como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nos tirou lá dos bar, das potestades, e nos traz para um lugarzinho humilde como esse, onde você pode sentir a presença de Deus e dizer, eu estava perdido, mas eu fui achado. Foi isso que o pai disse para o irmão. Ele disse, seu irmão estava morto, seu irmão estava perdido, mas foi achado. Alegra junto com nós, vamos comer o vitelo gordo. Eu vou ter que saltar aqui para nós encerrarmos. O pai diz assim, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido
e foi achado. Amém, meus queridos? Para terminar aqui na mensagem, unidade, o profeta de Deus diz assim: a dívida do pecado foi paga. Jesus teve que fazer isso para enviar o Espírito Santo de volta para unir o povo outra vez, como era no jardim do Éden. E Adão, de Deus. E Deus enviou o Espírito de seu Filho Jesus Cristo, que era o verdadeiro Cordeiro, para unir todas as demais ovelhas em um só redil e um só pastor, Jesus Cristo. A dívida foi paga quando Jesus morreu, aquilo foi determinado, amém, irmão? Se eu pudesse levar isso até o fundo, ver, a dívida foi paga, aleluia, ao Cordeiro, a dívida está paga e cada homem e mulher que está me ouvindo nesta manhã, que está me ouvindo nesta noite, ou me ouvirá através da fita, a sua pena foi paga. Não descreia da palavra de Deus outra vez, volte para a palavra outra vez, volte para a palavra, não creia glória, eu sinto como que se gritando, honestamente eu sinto, a pena foi paga, está tudo terminado. Não é de se admirar que os anjos gritavam e cantavam os hinos do céu, tocaram, sim Senhor, a ovelha perdida foi encontrada. Aleluia. Às vezes Deus deixa as 99 no aprisco e ele sai por aí. E quando encontra uma ovelha lá que estava perdida, e ele toma nos seus braços e traz, o céu faz festa quando um pecador se arrepende. E os anjos cantam de alegria e dizem: mais uma ovelha que estava perdida foi encontrada. Então, quando você vê um irmão chegar na porta aí, uma irmã, você não sabe o que está dentro dele. Abraça ele pela fé, como que se ele é uma ovelha de Deus. Ele disse: entra para o aprisco, meu querido. Eu te dou a paz, não a paz que o mundo dá. Não é? Foi encontrada, uma propiciação foi feita por ele para ser restaurada outra vez. As águas da separação. A palavra de Deus que lava da sua iniquidade. Quando a palavra morreu em meu lugar e ressuscitou outra vez e se tornou grávida em minha vida. É aquilo que eu falei. A sua alma é fértil. E a palavra é a vida. E quando a palavra entra na sua alma, ela fica grávida. E gera a vida do Cordeiro. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Amém? A palavra de Deus que lava a sua iniquidade, quando a palavra morreu em meu lugar e ressuscitou outra vez e se tornou grávida na minha vida, em meu coração, amém. A pena foi paga, está acabado. Nós somos redimidos. A ovelha foi resgatada. Ponhamos-nos de pé. Você tem uma palavra de agradecimento?